Bom dia, hoje dia 26 de agosto de 2026, quarta-feira. Continuando em Deuteronômio agora, no capítulo 24, versículos 5 até o 22. Continuando nas diversas leis que Deus deixou para o ser humano, para o povo de Israel aqui, nesse contexto. Um homem que tenha casado há pouco tempo ficará livre por um ano do serviço militar e de qualquer outro serviço público. Ele tem o direito de ficar em casa um ano, fazendo com que a sua esposa se sinta feliz. Quando você emprestar alguma coisa a alguém, não aceite como garantia de pagamento as duas pedras de moinho que ele usa para moer o trigo, e não pegue nem mesmo só a pedra de cima, pois, se ele não tiver as duas, não poderá moer o trigo e assim morrerá de fome. Se alguém raptar outro israelita e obrigá-lo a ser seu escravo ou o vender, esse criminoso será morto. Assim, vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Se você ficar com uma doença contagiosa de pele, siga com todo cuidado as instruções dos sacerdotes, levitas. Obedeça a todas as ordens que eu dei a eles. Não esqueça aquilo que o Senhor nosso Deus fez com Miriam quando estávamos saindo do Egito. Quando você emprestar alguma coisa a outro israelita e ele prometer como garantia de pagamento a capa de dormir, não entre na casa dele a fim de pegar a capa, mas espere lá fora até que ele a traga para você. Se ele for pobre, não fique com a capa durante a noite. Devolva ao dono antes do pôr do sol para que use como cobertor. Ele ficará agradecido e você terá feito aquilo que o Senhor nosso Deus acha certo. Não explore o empregado pobre e humilde, que é pago por dia, seja ele israelita ou um estrangeiro que mora na cidade onde você vive. Pague o salário dele no mesmo dia antes do pôr do sol, pois ele é pobre e espera ansioso pelo dinheiro. Se você não pagar, ele gritará a Deus, o Senhor, contra você, e você será culpado de pecado. Os pais não serão mortos por causa dos crimes cometidos pelos filhos, nem os filhos por causa dos crimes cometidos pelos pais. Uma pessoa será morta somente como castigo pelo crime que ela mesma cometeu. Respeitem os direitos dos órfãos e dos estrangeiros que moram nas cidades de vocês. Não aceitem como garantia de pagamento de uma dívida a roupa da viúva a quem vocês emprestaram alguma coisa. Lembrem que vocês foram escravos no Egito e que o Senhor nosso Deus os tirou dali. Por isso eu exijo que obedeçam a essa lei. Pode acontecer que na colheita de trigo ou da cevada, você esqueça de pegar um feixe de espigas. Nesse caso, não volte para pegá-lo, mas deixe-o lá no campo para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Assim, o Senhor nosso Deus abençoará tudo o que você fizer. Na colheita das azeitonas, depois que você sacudir as oliveiras, não volte para pegar as azeitonas que ficaram nas árvores. Deixe-as para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. E faça só uma colheita de uvas na sua plantação. As uvas que ficarem nas suas plantações serão deixadas para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Lembrem que vocês foram escravos no Egito. É por isso que eu exijo que obedeçam a essa lei. Até aqui a leitura do texto de hoje. Não esqueçam as leis de Deus. Nesse texto, Deus diz uma coisa interessante: aqueles recém-casados devem procurar ficar o máximo de tempo possível juntos. No caso de Israel aqui, Deus diz o soldado ou o funcionário público estará livre dos seus serviços junto ao exército quando saíam para campanhas de lutas, guerras, e daí ficavam longe da sua esposa recém-casada. E Deus diz não, eles têm que ficar o primeiro ano o máximo possível juntos. E deve ser assim quando você escolher o seu parceiro, a sua parceira. Para que vocês convivam mais diariamente, aprendam detalhes da vida de cada um mais ainda, estejam juntos, convivendo uma vida de amor. Na sequência, Deus vai falando também que se você emprestar algo para alguém, para um israelita nesse caso aqui,
Não tome aquilo que garante o sustento dele para cobrar a dívida. Ele não pode pagar você se estiver passando fome, necessidade. Não faça coisas erradas que Deus não quer. Se você o ajudou, aguarde um pouco, mas não tome dele um meio de sustento. A nossa lei hoje, por exemplo, se raptar uma pessoa para vender ou ganhar dinheiro, extorquir, o caminho é a cadeia. No tempo de Israel, era a morte. Então, está certo. Se você cometer crimes, você deve pagar, você deve ser condenado. Se tiver doenças, procure recursos. Procure, no caso, na época, os sacerdotes, procure médicos, procure ajuda. Não passe uma doença contagiosa para outras pessoas, pois você estará cometendo um crime contra a humanidade e contra Deus também. Ele diz: procure ajuda. Se você emprestar alguma coisa e a pessoa prometer a roupa do corpo, lembre-se, não entre na casa dela para tomar a roupa de volta. Não destrua o lar daquela família. Já é pobre, já está com a alma destroçada pela dor, pela angústia, pelo medo. E se você pegar o pouco que ela tem, destruirá definitivamente as chances dela se recuperar. O direito é seu, mas como diz Deus aqui nesse caso, deixe que ela traga a capa para você. Mas se ela só tiver esta capa, devolva ao final do dia para que ela use à noite como cobertor. Não a deixe morrer de frio. Volte no outro dia de manhã e leve a capa, mas traga de volta. Tenha bondade no seu coração. Tenha a certeza de que o seu irmão vai agradecer e vai continuar lutando para lhe pagar. Se você tiver empregados, diz aqui no texto, empregados pobres, tanto israelita como estrangeiro, empregados, que necessitam daquele dinheiro que você prometeu dar pelo trabalho dele, não faça com que ele espere o pagamento. Pague-o todos os dias, ou pague conforme o acordado. Mas não tire dele a pouca esperança que ele tem, pois está tudo agarrado a Deus e a estes recursos que você combinou com ele. Não engane a pessoa humilde e pobre que trabalhou para você. Tenha certeza, Deus está olhando o seu modo de agir, como você age e como você trata as pessoas que chegam até você e pedem por trabalho. Se você prometeu trabalho, prometeu um salário, não deixe de cumprir com aquilo que você tratou. Também diz nesse texto que os pais não pagam pelos pecados dos filhos, pelos crimes, e os filhos também não pagam pelos pais. Cada um é responsável por aquilo e pelas ações que faz. Mas lembre-se, se você é pai e mãe, se você criou os seus filhos sem regras, sem leis, você os criou errado. Você os deixou se transformar em pessoas que não podem viver na sociedade. Pai e mãe são mais do que ter um filho bonitinho, bem vestido, bem cuidado. E esse cuidado também quer dizer que as leis e os mandamentos de Deus, se incutidos com todo o carinho e toda a atenção nos seus filhos, você não terá filhos que lhe causem problemas ou que sejam levados por Satanás a cometer crimes, fazer coisas que não devem. Ensine os seus filhos na tenra idade, para que não se percam quando chegam na fase adulta. É obrigação dos pais. Mas, mesmo assim, se eles se perderem, se desviarem pelo caminho depois de adultos, os pais não podem ser responsabilizados pelos crimes dos filhos e os filhos também não pelos crimes dos pais. E Deus reforça novamente: se você colher trigo, deixe o que ficar para trás para as viúvas, os órfãos e os estrangeiros e os pobres. Se você colher uva, passe uma vez e o que sobrar, deixe para eles. Se você fizer colheita de outro tipo de alimento, o que sobrar é deles. Não tire do pobre, do humilde, a possibilidade de se alimentar. Deus agradece aqueles que ajudam os necessitados. Já está aqui. Deus deu uma ordem, uma lei. Vocês têm que ajudar os órfãos, as viúvas e os humildes, os estrangeiros também. Faça com que a sua vida seja uma vida abençoada perante Deus. E assim, certamente, você alcançará muitas alegrias e a salvação eterna ao final de tudo. Pense nisso e oremos o Pai Nosso.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Deus esteja no coração de todos nós e que possamos novamente nos encontrar amanhã para mais um texto bíblico e a oração do Pai Nosso. E parabéns para minha tia Hilda Betcher, lá em Freiburg, completando mais uma vitória na sua vida neste dia. Bom dia a todos.